Olha como é profético um tempo como esse. O povo de Deus estava vivendo uma opressão. O povo de Deus estava vivendo uma escravidão. Pode sentar nos seus lugares, pode tomar seus lugares. E Deus falou assim: Moisés, fala para o meu povo para ir no deserto sacrificar. E aquele povo tinha um rótulo de escravo. Havia um rótulo de escravo neles. Só que o rótulo não removia a promessa que Deus tinha sobre eles. Você pode declarar isso para alguém? O rótulo que podem colocar sobre a tua vida não remove, não apaga a promessa que Deus tem para você. Havia um rótulo de escravidão sobre aquele povo, mas aquele povo tinha uma promessa de ser o povo de Deus. E aí eles recebem uma ordem para sacrificar. Sacrificar é pegar ali o gado que eles tinham e entregar como oferta de sacrifício ao Senhor. Mas o povo tinha um rótulo, Maicon, de escravo. E o que escravo tem para sacrificar? O que escravo tem, pastor Eduardo? Escravo não tem nada. Escravo não tem nada. Diáconos. E aí fica uma clareza que nós não somos escravos, porque nós temos, e nós temos muitas coisas. Nós não somos escravos. E aquele povo, ele sai do Egito riquíssimo. Aquele povo sai do Egito tão rico que até hoje Israel é mais rico que o Egito. Israel é desse tamanhozinho e o Egito é, sei lá, 50 vezes maior. Mas Israel até hoje é mais rica que o Egito. Quem passa lá a pé diz que quando você está no Egito, você vê mudança até do solo, quando você entra no solo de Israel, porque havia uma promessa. Sempre temos algo de Deus. Sempre temos algo. Um dia, um homem temente, justo, fiel, reto, ele perde muitas coisas. Ele perde filhos, ele perde riqueza, ele perde saúde, mas nem tudo foi retirado de Jó. Jó ficou com um caco de telha na mão. Pastor, mas o que é um caco de telha? Para quem estava com uma coceira que parecia que chegava nos ossos, aquele caco de telha era um consolo. Sempre tem algo de Deus para nós. Sempre Deus deixa algo conosco. Um dia, a mulher de um dos profetas chega assim e fala para o profeta, para o homem de Deus: ei, o meu servo te servia, você sabe disso, e hoje eu estou numa miséria, e os credores já estão ali para levar o meu filho, e eu não tenho nada. E o profeta fala, olha para ele e diz: mas o que você tem na sua casa? Porque Deus sempre deixa alguma coisa. E ela para, pensa e fala: em casa tem um pouquinho de azeite. E o profeta já entendeu que de um pouquinho Deus faz muito. De uma pequena nuvem Deus faz uma grande chuva. De 5 pães e 2 peixinhos Deus faz um grande banquete. E o profeta fala: então vai, busca vasos emprestados. Busque vasos, porque haverá uma multiplicação, haverá um agir, porque Deus sempre
aleluia, nos deixa um ponto para a partir dele você ser abençoado. E a hora que vocês estavam trazendo aqui presentes ainda, eu não vou pregar isso não, mas isso me veio no meu coração. Eles estão trazendo oferta para os altares. Isso desata coisas. Estão trazendo ofertas. E olha quanta coisa legal aqui, gente. Olha quanta coisa legal. Ninguém falou assim, não, mas eu não tenho nada para trazer. Você sempre tem algo. Deus nunca deixa ninguém sem nada. E aí eu quero que você olhe aqui para esse altar com muita alegria. Com muita alegria. Porque isso aqui é ponto de multiplicação. Ponto de multiplicação. Pai, em nome de Jesus, que essas ofertas aqui multipliquem. Já falaremos a 100 por 1, Pai. Que haja uma multiplicação extraordinária. Meu Deus, ó Pai, porque o Senhor é o Deus que pega, Senhor, pequenos gestos, pequenos recursos, e faz coisas inimagináveis, Senhor meu Deus, aleluia. Talvez, meu Pai, alguma coisa que está neste altar aqui é a última gota de azeite da botija, mas eu quero te dizer, aleluia, haverá uma multiplicação de Deus, aleluia. Haverá um transbordar sobre a tua vida, haverá um transbordar sobre a tua casa, haverá algo de Deus poderoso, algo de Deus, porque Deus é aquele que multiplica. Deus é aquele que multiplica. Aleluia. E nesse último dia dessas primícias, a proposta que nós temos hoje é te lembrar que você serve o Jeová Jireh. Como é que ele chama? Um dos nomes dele? Um dos nomes dele, né? Porque ele é o eu sou. Ele é tudo que você precisa. E uma das manifestações do nome dele é Jeová Jireh, o Senhor que provê. Fala para o teu irmão, Jeová Jireh. Ensina ele a falar hebraico. Jeová Jireh, o Senhor que provê. Aleluia. O Senhor que entra com provisão, aquele que tem a última palavra, aquele que tem a resposta, aquele que tem a chave de Davi, aquele que tem a chave que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Esse é o Jeová Jireh. O Jeová Jireh que talvez só está esperando você começar a marchar, porque ele abre caminhos no deserto. Ele abre caminhos em situações que parecem não ter caminhos, mas ele só quer que você acredita que ele ainda continua sendo a porta. Ele continua sendo a porta. Jesus disse: eu sou a porta. Aqueles que entrarão e sairão, entrarão e sairão. Ou seja, não é um acesso de morte, é um acesso de vida. Você entra e sai, porque tem cilada que você só entra. Entra numa rua errada lá no Rio de Janeiro para você ver. Você só entra. Mas em Jesus nós entramos e saímos. Ele é o acesso pleno, ele é a vida plena. Ah, meu Deus, aleluia. Abre comigo a tua Bíblia em Provérbios 8:17. Se puder deixar a NVI, Tanik, eu te agradeço. Provérbios 8:17 diz assim: amo os que me amam, e quem me procura me encontra. 18. Comigo estão
riquezas e honras, prosperidade e justiça duradoura. Pai, essa é a tua palavra. Fala conosco. O Senhor já tem falado, Pai. Continue falando conosco. Somos os teus filhos. Queremos sentar como Maria sentava a seus pés, Pai, para aprender de ti, que é manso e humilde de coração. Fala conosco, nos ensina, nos dá as ferramentas necessárias para vencer nesse tempo. Em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O Senhor ama os que o amam. Eu amo os que o amam. É uma declaração, é uma constatação que ela é reforçada em vários outros pontos das Escrituras. E aí, se você for um daqueles que ama o Senhor, você pode ficar muito feliz, porque Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama, só que há uma reciprocidade do favor de Deus. E Deus amou o mundo a ponto de enviar o seu Filho único, para que todo que nele crê. Há uma chave aí de reciprocidade. Todo aquele que nele crê. É uma reciprocidade. É uma resposta. Esse que responder corretamente, crendo no Filho, ele não irá perecer, mas ele terá a vida eterna. Esse Deus de amor, porém de reciprocidade, porém de seriedade. Eu vou ler alguns textos aqui, aonde vai falar, vai demonstrar para nós sobre, vai julgar no nosso coração se o nosso amor de fato é real e o quanto ele está na expectativa de corresponder um amor real. Nicole, se prepara, hein? 1 Samuel 2:30. Vamos pegar ali no telão. Ali no meio do texto para baixo, ó. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Reciprocidade. Honrarei aos que me honram, porém aos que desprezarem. E quando nós desprezamos o Senhor, irmãos? João 14:21. Já está em João? Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então perceba que o amar, nesse caso, não basta ser um texto, não pode ser simplesmente palavras. O amor ao Senhor, ele é comprovado e ele é demonstrado através da obediência. Quem vai de fato falar o quanto você ama o Senhor, não sou eu, não é você, mas a nossa própria obediência demonstra o quanto amamos a Ele, o quanto o honramos, o quanto de fato desejamos ser filhos de Deus, o quanto de fato a nossa fé, ela saiu da religiosidade, de um Deus lá longe, um Deus conosco, e muito mais um Deus dentro de nós. 1 João 4:19 vai falar mais um pouquinho sobre isso. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E é uma verdade, não é? E por muito tempo, Evelyn, a gente caminhou cego nessa verdade. A gente não sabia que Jesus nos amava. Não é verdade, Brian? A gente não sabia. Mas Ele nos amou
primeiro. Isso chama o quê? Isso, presente. Então isso se chama graça. A graça de Deus te amou primeiro, amém? Fala para o teu irmão, você foi amado pela graça. Você era todo ruim. Você era tudo torto, meu Deus do céu. Havia um homenzinho torto, uma casa torta, seu caminho era torto, a sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto, a Bíblia e glória a Deus por isso. Mas era torto. Era torto. Era torto, Chesson. Mas ele foi lá e nos amou primeiro. Ah, Espírito Santo. E o Espírito te convenceu do pecado, da justiça, do juízo. Você se arrependeu. Você se tornou conhecedor do amor de Deus. E agora este amor conhecido, ele gera uma expectativa de correspondência. Esse amor conhecido, ele gera uma expectativa de gratidão. Uma expectativa de que nós, de fato, João 14, 21, obedeçamos os seus mandamentos como prova de amor por Ele. E os seus mandamentos não são penosos, porque eu amo. Tem gente que acha tão difícil servir Jesus, não tem, Maico? Quanto mais difícil é servir Jesus, é sinal que o meu entendimento do amor está bem pequeno. Porque quanto mais eu entendo o quanto Ele me ama, quanto mais eu entendo o quanto Ele me amou, se eu começo a entender o tanto que Ele me amou, e me aventuro a pensar numa sexta-feira, num lugar chamado Monte Calvário, lá nas terras de Jerusalém, ao meio-dia, o homem foi pendurado no madeiro, ficou 3 horas lá sangrando até morrer, e perto da hora 9, ele olha para o céu a última vez e diz assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, está tudo pago, está consumado. Quando eu lembro o que esse homem fez por mim, é impossível não amá-lo. É impossível. É impossível. O amor mais forte que a morte. Eu imagino sim, com a minha mente doida. Irmãos, e a Bíblia fala, né, que os jovens terão visões e os velhos sonharão? Ou é o inverso, invertir? Invertir ou é essa ordem mesmo? Porque eu comecei a imaginar isso já depois de velho. Eu comecei a imaginar no tempo diferente do nosso, porque o tempo espiritual é diferente do nosso tempo material. Quando Jesus chega no lugar dos mortos, imagina lá o anjo que dá um relatório lá, o ser espiritual que dá o relatório. A hora que chega no lugar dos mortos, havia uma condição para estar lá naquele lugar. Qual que era a condição para ficar no lugar dos mortos? Ter pecado. A condição para estar ali era ter pecado. Aí chega lá um judeu de 33 anos. Traga uma ficha dele. Lá vem a ficha dele. Igual essa folha aqui, ó. Que? Deixa eu ver de novo. E olha a ficha do homem. E olha, e nada. Meu Deus do céu. Esse homem não pode ficar aqui não. Esse homem não pode ficar aqui no lugar de morte, porque na vida dele não tem pecado. Não tem pecado. E é interessante que a Bíblia fala que o Espírito Santo ressuscita Jesus. A Bíblia fala que o Pai o ressuscita. E ele mesmo fala que a vida dele é dele. Ele a dá e ele a
toma, em um estalar de eternidade, aquele ser vê, ei, ele não pode ficar aqui, lá no mundo dos homens. A pedra do sepulcro começa a ser rolada, aleluia. Por quê? Porque ele não poderia estar ali, e começa a haver uma saudação. Ele não está aqui, ele já ressuscitou, ele vive. Uau, aquele que te ama muito, ele vive. Aquele que te ama muito, ele vive. Ele vive. Ele cuida de nós. Ele é atento às nossas necessidades. Ele é atento às suas orações. Ele é atento ao seu clamor. Ele ama os que o amam. Salmo 91:14 é interessante. Depois leia na sua casa o Salmo 91. Talvez você já leu um monte de vezes. Talvez algum tempo na história da sua vida ele ficou até aberto lá na estante. Era ele ou 23, não é verdade? Só que se você ler com atenção, você vai perceber que quem começa é o salmista. Só que de uma fase para frente, Deus começa a falar. Deus assume o controle ali da escrita. Então ali já é Deus falando, ó, porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Quantos aqui amam o Senhor? São promessas para a vida daqueles que o amam. Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome, aleluia. Eu amo os que me amam, e os que me procuram me encontram. Então há duas condições para desfrutar do encontro. A primeira é amar. A segunda é procurar. E quem ama, procura. Quem ama quer estar perto. Quem ama quer estar junto. Quem ama quer desfrutar. Isaías 55:6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Clamem por Ele enquanto Ele está perto. Busque o Senhor. Na pregação da família, o pastor disse aqui: aproveite a família, porque você não sabe quanto tempo você vai ter com eles. Pastor Jonas, né, pastor? Falou sobre isso. E você foi tão assertivo, porque, por exemplo, se eu pensar na estatística, eu vou ver meu pai vivo pela estatística, tá, irmãos? Não tô gorando ele, não. Pela estatística, mais 10 vezes. Se eu for lá, como eu fui da última vez, de 3 em 3 anos, vou ver ele 3 vezes. Então, pessoas que amamos, precisamos valorizar a presença delas, celebrar a presença delas. Agora, em contrapartida, nós amamos a Deus, não amamos? O quanto celebramos a presença de Deus, o quanto nos alegramos, o quanto desejamos estar junto dEle, o quanto de fato procuramos Ele enquanto podemos achar. E o texto diz mais: Ele está por perto. Você tem noção que Deus está por perto? Pertinho. Eu acho tão lindo isso. Um Deus que começa a se revelar sobre o povo. E aquele Deus que se revela sobre o povo, ele avança para um outro nível de revelação, diaconisa Cláudia. E agora ele passa a ser um Deus conosco, um Deus junto. Já estaria bom, não estaria? Diaconisa Maristela, que chegou de viagem, glória a Deus por isso. Já estaria bom Deus conosco, não estaria? Estaria bom, não estaria, Braidinho? Deus conosco, Braidinho do céu, ia ser bom demais. Só que Deus tem sempre mais para nós. Deus tem sempre mais. E aquele Deus que já fez algo extraordinário,
deixando de ser o Deus da nuvem, que passa a ser o Deus conosco, passa a ser, Lucas, o Deus dentro de nós. Facinho de ser achado. Facinho. No fechar dos seus olhos, no concentrar em oração, você começa a falar com Ele, e você acha Ele dentro de você. Você começa a encontrá-lo, mas Jesus, Ele nos incentiva a que isso seja um processo contínuo. E Ele fala assim: buscai primeiramente o reino, Mateus 6,33, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe por quê? Porque o reino é completo. O reino tem proteção, o reino tem provisão, o reino tem amor, o reino tem graça, o reino tem família. O reino dele é completo. A cidade desce ataviada, completa e perfeita no céu, aleluia. Então ele fala para você buscar primeiramente o reino dele, e tudo demais vai ser acrescentado. Eu amo, mas eu preciso buscá-lo. Jeremias 29:13, o que diz? Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Isso é tão gostoso. Eu falei segunda-feira aqui, foi que eu falei. Eu falei assim: quem um dia já percebeu claramente que estava em oração, e no meio daquele processo de oração foi claro, se acessou um novo nível. Cláudio mandou até uma mensagem para mim, né, Cláudio, que eu demorei a ver. Acessou um novo nível. Uau! E aí naquele novo nível, Deus te dá algo novo. Falei isso na segunda-feira. Na terça-feira minha esposa experimentou isso em casa. Ela estava orando e um portal se abre. Um novo nível é acessado. Só que isso só acontece se eu procurar, se eu buscar, e se de fato eu fazer isso com todo o meu coração, e se de fato eu fazer isso com uma entrega verdadeira, Rosimeire, e se de fato eu fazer isso com uma entrega valiosa, diaconisa Késia, vai me custar muitas das vezes, vai custar na maioria das vezes. Na maioria das vezes vai doer no processo, vai doer, vai ter renúncia, vai ter incômodo, vai ter desconforto, mas no final você encontra Ele, e aí você vai entender que tudo valeu a pena. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Verdade isso? Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Irmão, que dia que é hoje? Que dia que é hoje, diaconisa Mislene? Não, da semana mesmo. É sábado. Que dia que é sábado, diaconisa Cláudia? Shabat, muito bom. Para nós é Shabat, mas para o mundo, que dia que é hoje? Dia de não fazer nada. Sábado é dia de não fazer nada, se possível. Talvez só tomar banho, né? Sábado é um dia de você fazer o que você não pôde fazer pelo trabalho, mas você decidiu estar aqui nessa noite. Você decidiu estar aqui. E toda vez que você decide de estar no ambiente para adorar a Deus,
você está investidíssima. Você destinou esse tempo de vida para estar na presença. E diz o texto ali, ó, Ele recompensa aqueles que o buscam. Ele recompensa. Não é só o estar na igreja. O pastor ficou todo feliz quando me viu. E fica mesmo, o pastor fica feliz. Pensa num bicho bobo, tá, do pastor. Fica feliz. Mas muito mais que o seu pastor ficar feliz quando te vê, é a certeza que você precisa ter todas as vezes que você busca o Senhor, todas as vezes que você usa a sua fé para se mover em direção ao Senhor, Ele é galardoador. Ele é Deus que recompensa. Ele é Deus que responde. E o texto que eu li diz assim, ó: eu amo os que me amam, e os que me buscam me acharão, e riqueza e honra estão comigo. Glória a Deus por isso ou não? Lembre assim, Deus, na forma mais íntima, Ele é o que é seu? Pai. De forma mais íntima, Deus é o seu Pai. E aí, como é que você ficaria sabendo, ei, o meu pai, eu vou ver meu pai, e ele está com sacolas, os braços cheios de sacolas. Sacolas do quê? Sacolas de riqueza, de honra, sacolas de justiça duradoura. Nosso pai está com sacolas, Evelyn. Papai está com presentes. E esses presentes não é para os anjos, não. Isso, Diaconisa Kátia. Isso aí. Esse presente não é para os anjos, não. Não é para os macaquinhos da floresta. Não é para os pinchers. Não é para aqueles cachorro bonitinho, como é que chama? Aqueles de pôr na bolsa. Não é para eles. Esses presentes não são nem para os leões poderosos da selva. Esses presentes não são para as águias que dominam os ares. Esses presentes são para os filhos. Eu amo os que me amam, e os que me buscam me acharão, e riquezas e honra estão comigo. Aleluia. No nosso Pai, no reino, haverá um suprimento sobre a nossa vida. No reino, buscai primeiramente o reino, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus sabe que você tem que pagar a CEMIG. Você acha que Deus não sabe? Deus sabe. Deus sabe que você tem que pagar a Copasa, não sabe? Deus sabe. Ele é onisciente. Ele é onisciente. Então a provisão vai chegar. Pastor, mas nesse momento está um aperto. Faz parte, irmão. Você vai ver tanta gente na Bíblia mais crente que nós que passamos aperto. Faz parte. Quem já passou aperto aqui? Levanta a mão. Olha as cadeiras levantando a mão. Até as cadeiras passou por aperto de parafuso para chegar aqui. Todo cristão passou por aperto financeiro, emocional, lutas. Todos nós temos histórias de desafio que depois nós a chamamos de testemunho. Então, mantenha a sua fé viva para transformar a sua história de desafio de hoje num testemunho amanhã, numa resposta para outros que Deus esteve com você, que Deus se manteve mesmo na dificuldade. Provérbios 3,16. O que diz aí? Na mão direita a sabedoria garante a você vida longa, na mão esquerda riqueza e honra. Aleluia! Você acha que um homem cheio do Espírito Santo ele tem sabedoria ou não tem?
Uma mulher cheia do Espírito Santo tem sabedoria ou não tem? Tem? Então dessa sabedoria que vai vir dentro de você, ela vai lhe trazer riqueza do céu. E eu não quero te despertar para a ganância, não é isso. Não é isso. Mas irmãos, nós não podemos. Aconteceu o seguinte no nosso país. O nosso país foi evangelizado pelos jesuítas. E aí os jesuítas andavam o país todo vestido de marrom, amarrado aquela túnica com corda, de chinela havaiana. Criou-se um entendimento que a fé, aquilo era fé, era a imagem da fé, que não podia ter nada. Aquilo ficou no nosso país. Mas é importante que você saiba que Deus tem bênçãos para nós. Deus tem bênçãos para a nossa vida, irmãos. Já viu falar de Jó na Bíblia? Já viu falar dele? Ah, Jó tinha bênção, não tinha? Já viu falar de Neemias? Neemias tinha recurso, não tinha? Neemias vira governador daquela divisão. Já viu falar de Esther? Ah, Esther, quem que era Esther? A rainha do reino da Pérsia. O ministério de Jesus era mantido por pessoas prósperas. O ministério de Paulo foi socorrido por pessoas, por igrejas. Deus vai abençoar pessoas de forma poderosa, para que a obra dele não pare. Deus vai abençoar. Há alguém aqui nessa noite, aleluia, que crê nisso? Deus abençoará a pessoa de forma poderosa. Eu estive em Maringá há 20 dias atrás, e provavelmente a maior igreja que tem naquela cidade hoje começou assim. Havia um pastor que ele tinha um desejo no coração de começar uma grande igreja. O empresário falou assim: olha, pode deixar, pastor, aonde você quer a igreja? Eu quero lá. Ele foi lá, comprou o terreno, construiu a igreja, comprou as cadeiras, colocou o som, entregou a chave, falou assim: pastor, começa os cultos, me paga como o senhor puder. Deus vai levantar pessoas assim aqui diante dos nossos olhos, aleluia. Pessoas que farão coisas grandes, aleluia. Pessoas que deixarão as pessoas de fora assustadas em ver com o que o nosso Deus pode fazer. Você viu o que fizeram? Aleluia. Se prepare para ouvir isso. Se prepare, Chess, para ouvir isso. Chess, se é verdade que eu fiquei sabendo, Deus fez coisa grande na terra. Deus fez coisa grande na terra. Se prepare para isso. Se prepare. Porque quando você encontra o Senhor, há um pacote completo. Há um pacote completo nele. Efésios 3:20, o que diz lá? Que ele, cadê o Efésios 3:20? É capaz de fazer infinitamente mais do que o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ele pode fazer infinitamente mais. Infinitamente mais do que pensamos, do que pedimos. O texto clássico de Malaquias 3:10, que fala da importância do dízimo, irmãos, aquele texto é uma bênção, porque olha só: tragamos o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-la. Quantos creem nessa palavra? Aleluia. Ah, Senhor, eu quero viver isso. O Júlio muitas vezes fala assim, né, Júlio? Nós vamos para Israel. Vamos, Júlio? Aquela foto tem quantos anos já? 5 anos. O Júlio fez uma montagem. A pastora que montou para nós fez uma montagem, está lá nossas famílias. Vamos para Israel.
que você já vai começar a liberar na sua vida pela fé? O que você vai começar já a determinar pela fé? Onde você vai? Vai nos Estados Unidos? Comece a determinar pela fé. Eu vou lá. Vou cruzar a América toda. Vou na América do Norte. Libere em Deus. Creia em Deus, que Deus pode fazer. Que Deus pode fazer coisas grandes. Ah, eu quero estudar, mas não tem condição. Creia que Deus supre as necessidades, que Deus abre portas. Não é, Agatha? Deus abre portas. E aí? Rapaz? Fala aleluia. Fala aleluia. Amém? Irmãos, nós temos que olhar um texto desse e entender, meu Deus, isso é para a minha vida. Isso é para a minha vida. Eu sou um dizimista, isso é para a minha vida. Aí eu não sou, então você, porque eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida. Sabe, eu quero romper, eu quero prosperar. Eu quero poder ver Deus fazendo coisas espirituais poderosas na minha vida. Quero ver. Mas eu também quero ser abençoado. Não tem que ser uma coisa ou outra. Não tem que ser A ou B. Nós podemos pedir para Deus ambas as coisas. E talvez a primeira coisa é um coração. Me dá um coração novo, Senhor. Me dá um coração que não se corrompa. Me dá um coração que não se desvie. Me dá um coração que não fique soberbo. Me dá um coração que não fique orgulhoso. Ah, Senhor, me dá um coração para quando o Senhor me levantar na terra, eu me dobrar diante de Ti, aleluia, e reconhecer que a glória é Tua. Reconhecer que o poder é Teu, que o favor é Teu. Ele tem riquezas e honras. Provérbios 8:18. Provérbios 8:18. Riquezas e honra, prosperidade. Eu falei no culto de homens, eu acredito. Irmão, para mim o melhor exemplo de prosperidade chama vó. Quem teve vó aqui, conviveu com vó? Vó é um exemplo de prosperidade, vou descer. A avó ganhava um salário. Você ia lá, vó, me empresta R$100. Para que você quer, menino? Tá. Aí a avó que ganhava R$1.000, é um salário mínimo. Ela naquelas gavetas de sutiã, aquelas gavetas de pano de prato do enxoval, pegava uns lenços amarrados e começava a amarrar aqueles lenços. Cada lenço tinha 5 garopas amarradas. E as velhinhas tinham lá seus R$1.000 guardados, seus 5.000. A minha esposa, foi seu tio? O que foi aquele cidadão lá que tinha as latas de dinheiro enterradas? O que era? Irmão da sua avó. Acho que ele era milionário, o homem, enterrou tudo o dinheiro. Enterrou, pôs na mala, não sei o que ele fez, mas é um exemplo de prosperidade, Maico, porque a pessoa é feliz. Ela é feliz, Rose. E ela tem para ela e tem para abençoar. Que quem pagou dinheiro para a avó aqui vai ter um galardão a mais no céu. Então a prosperidade, ela não fala de uma conta com 1 milhão no banco. Ela fala de você viver bem, feliz, de forma digna. Você ter aquilo que você precisa. Você ser feliz com sua família. A prosperidade fala disso. E ali fala de justiça duradoura. Que talvez, ou é de fato, de tudo que está sendo oferecido ali para nós, o mais importante. A Bíblia fala que Jesus, e essa frase é muito forte, é o sumo sacerdote dos bens eternos. Isso é muito forte isso, irmãos. Porque o sacerdócio dele não era como o de Anás, de Caifás, como foi do próprio de Arão.
O tabernáculo dele não é aquele que se desfez. O tabernáculo dele ficou de pé, como um novo e vivo caminho. Jesus, o sumo sacerdote dos bens eternos, tem justiça duradoura para você. Tem bênção para você. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. E que você orasse nessa noite por você mesmo. Ore. Fala: Senhor, esse ano eu quero viver uma prosperidade sua, Senhor. Me ensina a ser fiel. Me ensina, Senhor, a ser um dizimista fiel. Me ensina, Senhor, não gastar mais do que eu ganho. Senhor, me ensina o que eu preciso para viver a tua prosperidade. Senhor, me ensina o que eu preciso para viver o que o Senhor tem para mim. Eu vou deixar você orar por uns 2 minutinhos sozinho. Faça a sua oração. É um tempo de você poder plantar e colher. É um tempo de você poder lutar em você, lutar e vencer. Um tempo, como diz aquela canção, para você romper em fé. Que você rompa em fé. Que seja o seu ano esse ano. Que seja o ano de dar a volta por cima. Que seja o ano de uma colheita abundante. Que seja um ano onde a sua vida espiritual transborde. E esse transbordar da sua vida espiritual, ele transborde na sua vida material, transborde na sua saúde. Que seja um ano onde você tenha saúde. Que seja um ano onde as suas emoções e o seu corpo físico sejam libertos, para que você possa servir com o seu melhor ao Senhor. Seja um ano que portas se abram, novos acessos sejam conectados a você, para que você possa prosperar, para que você avance. Que o Senhor te dê um coração humilde, um coração dependente dEle, um coração amoroso, um coração generoso, para que independente da bênção que o Senhor te der, você jamais se esqueça que foi Deus que te deu. Em nome de Jesus, quem concorda diz amém.